Sistema esquelético, né? Essa aula foi ministrada pelo professor André. Ele recomenda o Atlas do Sobota e do Nery. Livros recomendados: Anatomia de Henry Gray. Conceito de sistema esquelético. É o conjunto de ossos e cartilagens que unidos formam o arcabouço do corpo. Funções. Tem uma função hematopoese, ou seja, produção de células sanguíneas e armazenamento de gordura. Medula rubra, vermelha, e medula flava, que seria amarela. Participação no movimento, locomoção, conformação e sustentação do corpo. Proteção das vísceras mais importantes, a caixa torácica e o crânio. Armazenamento de cálcio e fósforo. O mielograma é a punção aspirativa da medula óssea. Classificação. Os ossos podem ser classificados em longos, curtos, plano ou laminar, irregular, alongado, sesamoide e pneumático, e suturais, também chamados de wormianos. Longos, quando o comprimento é maior do que a largura e espessura, exemplo, fêmur e tíbia. Curto, quando medidas equivalentes, exemplo, patela, ossos do carpo e do taço. Plano, quando o comprimento e largura é maior do que a espessura, exemplo, escápula e o osso frontal. Irregular, quando a forma é complexa, exemplo, os esfenoides e as vértebras. Alongado, quando é semelhante ao longo, mas sem canal medular, exemplo, costelas e clavícula. Sesamoides, ossos pequenos que se localizam em tendões e músculos, exemplo, patela e fabela. Pneumáticos, cavidades cheias de ar para reduzir o peso, exemplo, frontal e maxila. Existem 5 ossos pneumáticos: o frontal, o esfenoide, o maxilar, o etimoide e o temporal. Suturais ou wormianos, localizam entre as suturas do crânio. É uma variação anatômica. Ossos longos, eles apresentam uma epífise. A epífise é formada principalmente por osso esponjoso, coberto por uma fina camada de osso compacto. Ela desempenha um papel importante no crescimento ósseo, especialmente durante a infância e adolescência, quando ainda existem cartilagens de crescimento. Metáfase é a porção situada entre a epífise e a diáfise. É ao nível da metáfase que se situa a placa epifisária, onde acontece o crescimento e comprimento do osso durante o desenvolvimento da criança. Lesões nessa região durante o desenvolvimento podem impedir o crescimento ósseo. Diáfase. A diáfase é a parte cilíndrica, é quase totalmente compacta, com pequena quantidade de osso esponjoso na sua parte profunda, delimitando o canal medular. Canal medular é onde contém a medula óssea. Periósteo, tecido conjuntivo fibroso que reveste o osso, exceto nas articulações. É responsável pelo crescimento em largura e espessura, nutrição e na consolidação de fraturas. É bastante inervado e vascularizada. Endósteo, membrana de tecido conjuntivo frouxo que reveste o canal medular. O que estudar? Nós temos que estudar o nome dos ossos, identificar quais são esses ossos, localizar onde é que eles estão situados e classificar eles. E também dizer se ele é par ou ímpar. O esqueleto. O esqueleto ele tem número de ossos de 206 ossos. Na cabeça são 28 ossos. O crânio tem 8, a face 14. E 2 vezes o martelo, a bigorna e o estribo, ou seja, mais 6. O tronco, ao todo, tem 52 ossos. São 24 costelas, 24 vértebras, um osso ióide, um osso externo, um osso sacro e um osso cóccix. Membros superiores, ao todo são 60, 30 em cada lado. Membros inferiores, 60, 30 em cada lado. Cinturas, 6, 2 ossos do quadril, 2 clavículas e 2 escápulas.
O esqueleto axial. Esqueleto axial, ele une a cabeça e tronco. Cabeça são 28 ossos. Aí nós podemos dividir a cabeça em neurocrânio, e são 8 ossos. Temos o parietal, né? O osso parietal, que são 2 ossos parietais, né? Eles são pares. Temos o osso temporal, que são 2 ossos também, né? É um osso par, né? Temos o osso etimoide, que só tem um osso etimoide, e é onde passam os nervos olfatórios. Temos o osso esfenoide, nós temos apenas um osso esfenoide. Temos o osso frontal, temos o osso occipital, também número ímpar. Ou seja, são 2 ossos pares e 4 ossos ímpares. Viscerocrânio. Ao todo são 14 ossos. O nasal, ele é em número par. A concha nasal inferior, também em número par. O lacrimal, também em número par. Zigomático, também em número par. Maxila, também em número par. E o palatino, também em número par. A mandíbula só tem um. E o osso vômer também só tem um. Nos ossículos, nós temos o martelo, a bigorna e o estribo. Ambos esses ossos, esses 3 ossos, né? Eles têm 2, né? Um em cada lado. Quantos ossos tem a aorta ocular e quais são? A resposta para essa pergunta é 7 ossos. Temos o frontal, o maxilar, o lacrimal, o etimoide, o palatino, o esfenoide e o zigomático. Vou colocar aqui um laser. Deixa eu ver aqui, carregador do laser. Bom, osso frontal é esse que está em amarelo. O osso maxilar, nós vamos ter ele aqui em roxo. O osso lacrimal, nós vamos ter ele aqui em verde, no cantinho. O osso etimoide vai ser ele em marrom aqui. Osso palatino, ele vai estar em ciano, esse pequeno pontinho aqui. O osso esfenoide vai ser o de vermelho, esse que está aqui. O osso zigomático é esse azul aqui. Pescoço. Ao todo são 8 ossos no pescoço. Temos o osso iode, que sustenta a língua. Temos as 7 vértebras que ficam na região do pescoço, as 7 vértebras cervicais. As mais importantes é a C1, chamada de Atlas, C2 de Ax e C7 de vértebra proeminente. No tórax nós temos 37 ao todos, 37 ossos. São 12 vértebras, T1 a T12, ou seja, são 12 vértebras torácicas. Temos 7 pares de costelas verdadeiras, ou seja, 14 ossos. Nós temos 3 pares de costelas falsas, ou seja, 6 ossos. E nós temos 2 pares de costelas flutuantes. Nós temos um externo. No abdômen nós temos 5 ossos, que são as vértebras lombares, L1 até L5. E na pelve nós temos o osso sacro e o osso cóccix. O osso sacro ele é formado pela junção de 5 vértebras e o osso cóccix pela junção de 3 vértebras em sinostose. O que é sinostose? Sinostose é a fusão normal de 2 ou mais ossos. Exemplo, nós temos as fontanelas, nós temos as vértebras do sacro, né, que são 5, né, e o cóccix. A quilose é uma fusão patológica, exemplo, artrite. A artrite reumatológica, né, a artrite reumatológica, ela pode levar a uma fusão dos ossos, né? Seria um estado mais grave dessa artrite. Artrite reumatoide pode levar a fusão óssea, né? Esqueleto apendicular. São 120 ossos no total. Membros inferiores e superiores, cada um com 60, né? E nessa contagem nós estamos desconsiderando as cinturas, né?
Porque na verdade o esqueleto apendicular ele tem as cinturas, mas para essa contagem, né, para ficar melhor, nós vamos desconsiderar, né? Vamos considerar as cinturas à parte. O esqueleto apendicular aqui no caso seriam 120 porque seriam 60 ossos dos membros inferiores e 60 ossos dos membros superiores. Membros superiores, 30 de cada lado. Nós temos um osso no braço, que é o húmero. Nós temos 2 ossos no antebraço, rádio e una. E nós temos ao todo 27 ossos na mão, que são 8 ossos carpais, que nós vamos chamar do polegar ao mínimo e da porção mais distal à porção proximal. Seria o trapézio, trapezoide, capitato, amato, escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Nós temos 5 ossos no metacarpo, de 1 a 5, do polegar ao mínimo. Nós temos 14 falanges, nós temos 5 falanges de 1 a 5, do polegar ao mínimo, né? E nós temos 5 falanges distal, de 1 a 5, do polegar ao mínimo. E aqui eu botei intermédio, mas só que na verdade o termo mais utilizado é médio. São 4 falanges médios, que, com exceção do polegar que não tem essa falange intermédia, essa falange média, né? Corrijam esse termo intermédio para médio. Membros inferiores, 30 de cada lado, né? Nós temos coxa, um osso, fêmur. A perna, nós temos 3 ossos. Temos tíbia, fíbula. Eu esqueci de colocar a patela, mas tem a patela também. No pé são ao todo 26 ossos. Nós temos os ossos do taço, né? São 7. Nós temos o calcâneo, o talos, o navicular, o cuboide, o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Nesse caso, o termo intermédio está correto. Quando a gente fala dos ossos do taço, né? Estão um do lado do outro. Mas em relação à questão proximal e distal, eles não podem ser classificados como intermédio, mas sim como médio. Falange, aí aqui, ossos de um metatarso, né? São 5 ossos, de 1 a 5, do dedão ao mindinho, né? O dedo mindinho do pé. E falange são 14 ossos, semelhantes aos da mão, né? Cinturas, ou cíngulos, são ao todo 6 ossos. São estruturas que conectam os membros ao tronco, né? Como eu disse, eles fazem parte do esqueleto apendicular, né? Ou seja, ao total, o esqueleto apendicular tem 126 ossos. E nós vamos ter a escápula, 2 ossos, né? A clavícula, também 2 ossos. E o osso do quadril, também 2 ossos. Agora nós vamos analisar as imagens que o professor colocou e vamos fazer breves comentários. Nós temos aqui o esqueleto axial, né? E aqui vai mostrar o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, né? Destacado com a cor amarela. Aqui nós vamos ter uma visão dos ossos do neurocrânio, né? Aí aqui nós temos o frontal, esse osso aqui. Nós temos o parietal, esse osso aqui. Nós temos o osso temporal, têmpora, que vai ser... Peraí. Pode ser que eu tenha confundido. Vai ser esse daqui, né? Temporal. Nós temos o osso occipital, que é esse daqui. Isso, está correto. E nós temos o osso esfenoide, esse daqui. E o osso etimoide, que é esse daqui, né? Nós temos os ossículos, né? Aí aqui nós temos o martelo, a bigorna e o estribo. Só voltando aqui um pouquinho, deixa eu voltar. Por exemplo, aqui o osso do martelo, bigorna e estribo, eles são ossos irregulares, né? O esqueleto axial, agora vamos falar sobre o víscero crânio, né? Aqui nós vamos ter os ossos do víscero crânio,
osso nasal, lacrimal, zigomático, maxilar, concha nasal inferior, vômer, mandíbula e palatina. O osso nasal não vai dar para a gente ver por esta visão aqui, né? O osso lacrimal também não vamos conseguir visualizar, mas nós vamos conseguir visualizar o osso zigomático. O osso zigomático está aqui em laranja. Também nós vamos conseguir identificar as maxilas, né? O maxilar, né? 1 e 2, né? Por essa cisura, por essa sutura. Nós vamos também identificar o restinho da concha nasal, né? Seria isso aqui, né? Uma continuação das conchas nasais, né? Também vamos identificar o osso vômer, esse aqui em laranja, né? Vai estar aqui, o osso vômer. A mandíbula foi tirada, né? Não dá para a gente ver. E nós vamos identificar o osso palatino. Nós temos uma visão do septo nasal, né? Aí nós vamos ter aqui o osso etimoide, esse daqui, que eu estou marcando. Aqui é uma cartilagem, né? E aqui seria o osso vômer. Aí aqui o osso etimoide estava relacionado com o desvio do septo, né? Aqui nós temos uma imagem, né? Que aqui vai ter o etimoide desviado, né? Que seria um desvio do septo. Esqueleto axial, continuando, nós temos o ióide, né? Que seria esse ossículo aqui. Ele não está articulado contra o osso. Aí nós vamos ter externo e costelas, né? O externo aqui, né? Manúbrio, corpo do externo e processo tifoide. E as costelas, né? São 7 costelas verdadeiras, né? 3 costelas falsas e 2 costelas flutuantes, né? A maior de todas é a costela número 7, né? Vai aumentando, né, o tamanho delas até a sétima, da sétima começa a regredir o tamanho. Aqui nós temos a coluna vertebral, né? As 7 vértebras da região cervical, 12 vértebras da região torácica, 5 vértebras da região lombar, o osso sacro e o cóccix. Aqui ele colocou como 4 segmentos, né? Os cóccix, mas seriam 3, né? Membros superiores. Nós vamos ter membros superiores a clavícula, o externo, né? Só que na verdade o externo é só uma, não faz parte do membro superior, né? Mas ele estaria aqui demonstrando apenas um processo de ligação, né? Aí aqui ele botou a clavícula, né? A clavícula faz parte do membro superior e a escápula também faz parte do membro superior, né? Nós temos o húmero, a ulna e o rádio, né? A ulna é fácil de identificar, né? O rádio também, ele tem uma bolinha aqui, né? E assim, dá para identificar o lado do polegar, né? Que ele vai ter uma barrinha aqui, né? O osso da ulna é bem parecido com ele, né? Também dá para identificar, né? Baseado nele. Aqui é os ossos do carpo, os ossos do tarso, do metacarpo, né? E as falanges. Aqui uma imagem do húmero, né? Aí aqui nós podemos ver que esse húmero é o húmero direito, né? E esse aqui o húmero esquerdo. Aí nós vamos ter aqui o rádio, né? E a ulna. Aqui nós vamos ter carpo, metacarpo e falange, né? Aí aqui vamos identificar todos esses ossículos aqui, né? Vamos lá, né? Aqui, 3, 1, 2, 3, 4, 5, bom. Aqui é o polegar, né? Então, começando isso aqui é o trapézio, trapezoide, capitato, amato. Aí voltando para cá, nós vamos ter o escafoide, semilunar, né?
semilunar, esse daqui é o semilunar, perdão, semilunar, e aqui vai estar o piramidal e em cima o pisiforme. Aí nós vamos ter os ossos do metacarpo, esse ciclo aqui. Nós vamos ter as falanges, né? As falanges proximal, as falanges distais e as falanges intermédias, né? Intermédias, não, falanges médias, perdão. Membros inferiores, novamente o símbolo, né? E os ossos, né? Aqui seria o osso do quadril, o osso sacro ele não vai fazer parte, mas está representado aqui. Nós temos o fêmur, nós temos a patela, a tíbia e a fíbula, né? A fíbula é mais fina, né? O nome já vem, remete a uma flauta na antiga, né? E a tíbia aqui. O fêmur é o osso mais fácil de se identificar, né? Aqui o fêmur, ele é bem diferente, né? Tem esse processo arredondado aqui, né? A patela também é fácil de identificar, né? Aqui tem a tíbia e a fíbula, né? A tíbia é a maior, né? E a fíbula é o osso fininho. Aqui nesse caso nós estamos vendo, deixa eu só olhar aqui, nós vamos ter uma perna esquerda, né? Aqui, né? Perna esquerda. E aqui os ossos do taço, metatarso, falange, né? Nós vamos ter isso aqui, é o calcâneo, esse daqui é o talos, né? Esse daqui é o navicular, o boi, uniforme lateral, uniforme medial, uniforme intermédio, os 5 ossos do metatarso, as falanges distais, as falanges proximais e são ao todo 4 falanges médias. Cintura escapular, né? Aí aqui nós vamos ter a clavícula e as escápulas, né? Também antigamente chamado de omoplatas. Cintura pélvica, nós vamos ter o osso do quadril, que é o osso. Revestimento ósseo, né? Aí nós vamos aqui ter a imagem da membrana que é o periósteo, né? Aí a classificação morfológica, né? Os ossos eles podem ser classificados como longo, curto, plano ou largo. Ossos longos, né? Os ossos longos eles vão apresentar epífise, né? Diáfase e outra epífise, né? Aí essa é a epífise proximal, né? E a epífise distal, né? Também tem a camada de osso compacto, né? Que vai estar aqui, e a cavidade medular, que vai ser a universidade medular óssea. Aqui nós temos um fêmur, né? Que é um exemplo. Nós também temos a tíbia e a fíbula, que também é um exemplo. Vamos lá, né? Então, isso. Não dá para voltar, mas, por exemplo, a clavícula ele é um osso alongado, né? Porque não tem um canal medular. Os ossos do carpo, né? Eles são todos ossos curtos, né? Os ossos do taço também, né? Carpo e taço. Aí ossos curtos, né? Comprimento e largura específica são ossos planos, são aqueles que o comprimento e largura são maiores que a espessura, né? Nós temos os ossos da região craniana, né? Por exemplo, frontal. Também temos o osso do quadril, que também é um. Nós temos também a clavícula não, a escápula, né? Também como, nesse caso, um osso plano também. As vértebras são ossos irregulares, vamos falar agora. Aí vai ter martelo estreito. Ossos pneumáticos são 5, né? Nós já falamos quais são, né?
Aqui os ossos sesamoides, a exemplo a patela. Ossos estruturais, são ossos extranumerados, né? Exemplo aqui, né? Seria o osso occipital, o osso parietal e esse osso estrutural. Aqui seria sobre fratura, né? Fratura aberta, fratura fratura em galho verde, né? Que é comum nas crianças, né? O osso se dobra, sem quebrar, e fratura impactada.